Bom dia, queridos amigos. Um bom domingo a todos. Que Jesus possa estar no lar de cada um, nesse momento, abraçando com muito carinho, com muito amor, e que cada um possa refletir no que virá no dia de hoje. Que possa estar na mente pensamentos positivos, para que assim a vida fique muito mais linda, muito mais feliz. Então hoje nós vamos contar ainda, sobre o caminho da salvação, a segunda parte. Nós vamos ver o que Josué ben Hanan vai fazer nessa segunda parte. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus. Josué ben Hanan ansiava por uma vida diferente, dedicar-se às filhinhas e levar uma existência digna e laboriosa. Trabalharia para promover ao sustento da casa. Ouvir alguém afirmar que Jesus era um modesto carpinteiro. E se o Messias não se pejava do labor rude, por que ele, um ser desprezível, deixaria de fazer o mesmo? Em sua mente, o antigo potentado ia arquitetando planos. Levaria as filhas para conhecerem o profeta e seguiriam suas pegadas. Josué já se considerava incapaz de viver sem ouvir Jesus novamente, ansiando por reencontrá-lo. E assim, após muitos dias de viagem, de ânimo renovado, aproximou-se de Jerusalém. O trajeto fora difícil, sem recursos para prover a sua subsistência. Dependia da generosidade dos habitantes de cada lugar por onde passava, para não morrer de fome. À noite dormia ao relento, em meio à natureza, ou em algum celeiro em que alguém gentilmente lhe permitisse se abrigar. Ainda longe avistou Jerusalém. As torres do templo de Salomão, orgulho de sua raça, faiscavam sobre o sol causticante. O coração bateu forte, antegozando o reencontro com as filhinhas. Entrando por uma das portas da grande cidade, estugou o passo. Não desejava adiar ainda mais o momento tão esperado. Apesar de extremamente cansado, atravessou a cidade tão rápido quanto suas precárias condições o permitiam, até o local onde se localizava a residência dos parentes, sob cuja tutela deixara as filhas. Puxou a sineta do grande portão, mas ninguém atendeu ao seu chamado. Tocou novamente, mais outra. Com certeza teriam saído. Talvez estivesse no templo orando. Mas e os servos? Dispôs-se a aguardar, certo de que não tardariam a voltar para casa. Sentou-se no chão. Suas pernas estavam trêmulas e cambaleantes. Alguém passou e lhe jogou a moeda, confundindo-o com um mendigo. Toma, bom homem, que Jeová te proteja. Sentindo velho orgulho acordar dentro de si, Josué retrucou com dignidade. Não sou um pedinte, senhor. O judeu voltou-se surpreso
e, retornando sob seus passos, indagou com bonomia: "E o que fazes então aí sentado no meio da rua?" Agradecido pela atenção que um estranho lhe dedicava, Josué animou-se a dizer: "Aguardo o retorno de parentes meus, residentes nessa casa." "Lamento, bom homem, mas há muitos meses essa propriedade está fechada. Mudaram-se. Sabes dizer-me para onde foram?" "Apesar de residir nas imediações, ignoro." Mais abalado interiormente do que gostaria de admitir diante de um estranho, Josué conteve um gesto de contrariedade e agradeceu gentilmente ao desconhecido, que seguia adiante. Ao se ver novamente a sós, Josué pôs-se a pensar: o que fazer? Teria que procurar um lugar para passar a noite. No dia seguinte, continuaria sua busca. Não desejava, contudo, afastar-se da casa. Tinha secreta esperança de que os parentes retornassem de uma hora para outra. Decidiu dormir ali mesmo. O sol já sumira no horizonte e a noite descera sobre a cidade. No céu sem nuvens, as estrelas brilhavam como a que lhe dar alento. Acomodou-se numa reentrância do muro, escondido em meio à vegetação, e dormiu. No dia seguinte, despertou com os raios do sol a baterem em seu rosto. Com surpresa, viu que, ao seu lado, alguém deixara um prato contendo pão, carne e uma caneca de vinho. Faminto, comeu com satisfação. Não teve dúvidas em creditar essa delicadeza a um gentil ouvinte do dia anterior. Assim, mais refeito, levantou-se e pôs-se a caminhar, indagando a todos os que encontrava se poderiam lhe informar o destino da família que desaparecera. Tudo em vão, porém. Ninguém sabia lhe dar notícias. Esforçando-se para não desanimar, resolveu permanecer em Jerusalém, para o caso de seus parentes voltarem. Arrumou trabalho numa propriedade rural, nas imediações da cidade. E conquanto o serviço fosse rude e pesado, nada lhe faltava. Arar a terra, jogar a semente e vê-las germinar lhe faziam muito bem. E Josué ben-Hanã, que nunca trabalhara em sua despreocupada e luxuosa existência, sentiu o prazer de ser útil e o orgulho de produzir com o próprio esforço. A espaços regulares, vinha até a cidade verificar se os parentes tinham retornado da viagem. Um dia ouviu dizer que o profeta Galileu estava na região. Sem pensar duas vezes, pediu licença ao patrão e abandonou as tarefas no campo, indo à procura dele. Encontrou-o falando a um grupo de pessoas numa cidadezinha perto de Jerusalém. Daí em diante, não fez outra coisa senão seguir aquele que considerava o Messias enviado por Deus. Acompanhou a multidão com o coração cheio de entusiasmo, gritando e agitando palmas, quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um burrico sob o aplauso do povo. Hosanas! Glória ao Filho de Davi! Aleluia! Aleluia! Sim, todos o amavam, e não tardaria o tempo em que todo o seu povo reconheceria nele o Messias em pessoa, cuja vinda para libertar os hebreus da dominação estrangeira os profetas da raça haviam predito. Não tardaria os sacerdotes do templo de Salomão e os próprios sumos sacerdotes
Anás e Caifás o reconheceriam em toda a sua glória, cogitava ele. Fora um dia alegre e festivo. A esperança e a confiança no futuro melhor embalavam os seguidores do Nazareno. Quando Jesus esteve no templo, ao ver os mercadores comerciando com as coisas divinas da religião, os cambistas trocando moedas e toda uma série de abusos, reprovou seus atos e falou-lhe do respeito que se devia às coisas sagradas de Deus. Josué sentiu o coração se confranger. Nesse exato momento, olhou para cima e viu, numa das janelas que dava para o palácio, onde ficavam os mercadores, Caifás, que observava a cena. Percebeu pelos olhos do sumo sacerdote que ele conhecia desde muito, pois lhe frequentara a residência e privara da sua intimidade, que ele estava irritado. E isso pressagiaria nada de bom. Além do mais, algo de estranho estava acontecendo. Percebia Josué um ambiente tenso entre o povo. Os soldados romanos em maior número nas ruas do que de costume, como se esperassem algum levante ou coisa parecida. Com a proximidade da Páscoa, os peregrinos lotavam a cidade, vindos de todos os lugares para as festividades religiosas costumeiras, quando o povo hebreu comemorava a libertação do seu cativeiro no Egito. Apesar de um tanto preocupado, Josué prometera retornar ao trabalho após o prazo concedido pelo patrão e não poderia faltar a palavra empenhada, visto ter importantes e inadiáveis serviços para fazer. Assim voltou ao trabalho no campo. Nos dias subsequentes não pôde se afastar das tarefas, pois o proprietário precisara viajar e deixara a herdade sob os seus cuidados. Quando o patrão retomou da viagem, alguns dias depois, Josué pediu permissão para ausentar-se novamente e partiu para Jerusalém. Era o dia 14 de Nissan. Sorriu ao aproximar-se da grande cidade. Fazia exatamente uma semana que ali estivera acompanhando o Messias em sua entrada triunfal. Ainda ecoavam em seus ouvidos os gritos de júbilo e as aclamações do povo. Ansiava por encontrar seu mestre, ouvi-lo. Em Jerusalém, porém, pareceu-lhe tudo diferente, estranho. Percorreu a cidade deserta sem conseguir encontrar seu querido Rabi. Certo momento, viu algumas pessoas que passavam apressadas, demonstrando grande aflição. Choravam muito. Intuitivamente, ele as seguiu. Ao aproximar-se do Monte da Caveira, também chamado de Gólgota, local onde as autoridades romanas executavam os criminosos, Josué Ben-Hanã viu, com inaudito horror, 3 cruzes tetricamente postadas, uma ao lado da outra. E percebeu no centro seu querido Mestre Jesus, agonizante, pregado no alto do madeiro, com os pés e as mãos sangrando, presos por cravos. Naquele momento, o mais terrível de toda a sua vida, Josué teve a sensação de que o mundo ruíra. As têmporas latejaram e o sangue fluíram ao coração em ritmo descompassado. Lágrimas ardentes banharam-lhe o rosto, e ele ali permaneceu lembrando os dias felizes em que acompanhara seu Rabi, ouvira suas pregações, partilhara da sua presença,
alegrara-se com as curas que fizera. Ali permaneceu, sofredor e aflito, até que Jesus expirou. Uma tempestade estranha se formara e nuvens plúmbeas escureceram todo o céu, e a chuva desabou torrencial. Todos correram assustados, procurando abrigo, mas Josué permaneceu no mesmo lugar, deixando que a água lhe encharcasse as vestes e as suas lágrimas se misturassem com os pingos da chuva. Nos dias que se seguiram, Josué só chorava. Retornou para a propriedade, mas não encontrava forças para trabalhar. Preocupado, o patrão quis saber o motivo da sua tristeza. E ele relatou-lhe o que acontecera naquele fatídico dia. Josué ficava perambulando pelos campos, a lamentar e a se culpar. Se ele não tivesse longe, se não tivesse abandonado o Messias, talvez pudesse ter usado sua antiga influência para falar com o sumo sacerdote, com o Pilatos, o cão de Roma. Quem sabe tudo teria sido diferente e Jesus ainda estivesse entre eles, vivo. Alguns dias depois recebeu a notícia alvissareira que corria de boca em boca em Jerusalém. Jesus ressuscitara de entre os mortos. Dizia-se que fora visto e que até mandara recado aos seus apóstolos. Jesus estava vivo, não morrera. Então tudo aquilo que ele pregava era a mais pura expressão da verdade. Um júbilo imenso tomou conta de Josué, que se pôs a dançar e a cantar com alegria incontida. A partir de então, cheio de novo alento e de fé, Josué não se cansava de falar sobre o que ouvira dos lábios de Jesus e sobre os milagres que presenciara para todos aqueles que quisessem ouvi-lo. Ao cair da tarde, terminando o labor do campo, reunia os trabalhadores e relatavam-lhe tudo o que sabia sobre o Mestre, e também o que ouvira de outros lábios de pessoas que passavam por aquelas estradas e tinham outras experiências interessantes para contar. Aos poucos, atraídos pelas reuniões singelas, trabalhadores de outras propriedades das imediações vinham ouvi-lo, e Josué, com imensa satisfação, discorria sobre o Evangelho de Jesus. Falava também humildemente, os olhos rasos de pranto da sua vida passada, de como perdera a família e a felicidade, e de como a mensagem de Jesus o modificara, pois se tornara mais brando, mais responsável e procurava amar mais as criaturas, vistos serem todos seus irmãos, filhos de Deus. E as pessoas também se modificavam, cativadas pelo seu exemplo edificante. O ambiente na propriedade tornara-se mais fraterno e mais amigo, uns solidários com os outros, ajudando-se mutuamente. Certa ocasião, um viandante, ouvindo relatar a sua história, tomou-se de compaixão por ele. Ao terminar a alocução, à luz das fogueiras, o desconhecido acercou-se dele e disse-lhe comovido: Meu amigo, creio que Deus ouviu suas preces. Acredito agora que não vim a esses sítios por acaso. Ouvi tua história e acho que posso te ajudar-te. Conheço a família a que te referiste e com quem deixastes tuas filhas. Sei onde estão, ou pelo menos acredito saber. Mal podendo acreditar nas palavras do desconhecido, Josué inquiriu ansioso: Tem certeza? Então, por piedade, dize-me onde estão. Bem,
disse o homem sorrindo. Não sei se ainda lá permanecem, visto não ter notícias deles há tempos. Ah, não importa, fala assim mesmo. É a primeira informação que consigo obter. Para onde foram? Saíram de Jerusalém com destino à cidade a Roma. Roma? Sim, o dono da casa, Simeão, tinha negócios na capital do império, que estavam a exigir cuidados. Então, depois de muito pensar, resolveu transferir residência para lá. Josué não sabia como agradecer ao viandante. Tomou-lhe a mão, depositando um ósculo de eternicidade e gratidão. Deus te abençoe, meu irmão, disse enquanto as lágrimas lhe desciam pelo rosto. Na manhã seguinte, Josué arrumou seus magros pertences, despediu-se do patrão, que estimara muito e que de quem se tornara amigo sincero, abraçou os companheiros de trabalho de cada um deles, recebendo uma lembrança, e cheio de renovadas esperanças, partiu para a cidade dos Césares. Essa foi a segunda parte da vida de Josué ben Hanan. E como é importante passarmos para frente o conhecimento do Evangelho de Jesus. Como a espiritualidade nos envolve nesse momento, nos acaricia, nos torna muito mais alegre, muito mais festivos com a nossa alma, faz transbordar de todos nós esse amor que Jesus nos ensina. Somos todos discípulos de Jesus. Somos todos. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por esses exemplos tão lindos, maravilhosos, que nos enche o coração de esperança e de paz. Esperando que no próximo domingo possamos ouvir a terceira parte dessa história linda de Josué ben Hanan, o caminho da salvação, que é o nosso caminho também. Aprendizagem, compreensão e a prática do bem. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Que Jesus possa envolver cada um com a sua magia, dos fluidos benéficos, dos fluidos salutares, das suas virtudes, enchendo nossos corpos, enchendo a nossa alma de luz e de paz. Ficam todos com Deus e que Jesus nos abençoe. Um feliz domingo e uma feliz semana. Que assim seja.